Olá, pessoal, tudo bem? Estamos no nosso segundo episódio do Papo de Enfermeira. E no dia de hoje a gente vai falar sobre a polêmica em relação ao uso das máscaras caseiras. E uma das coisas que a gente vai falar também são sobre as novas medicações aí para o tratamento do coronavírus, né? O que é importante a gente falar, né? Que toda essa pandemia é uma novidade para todos os países, né? Então, não existe nada certo, a gente vai aprendendo conforme as coisas vão acontecendo. Né? Então, você tem experiências melhores em alguns países que passam para os outros países, e aí esses outros países acabam tentando para ver se consegue conter aí a propagação desse vírus e esses números alarmantes aí de infectados e de vítimas, né, fatais em decorrência aí do Covid-19. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A gente vai começar falando dessas medicações. É importante a gente ressaltar que essas medicações, elas são experimentais, né? E ainda tem-se muito estudo, né, baseado nelas. Nenhum dado concreto ainda foi publicado. A gente tem alguns cientistas que às vezes têm um sucesso, né, com aquela terapêutica, mas quando a gente vai ver como o estudo foi desenvolvido, tem alguns viés, né, e fica sempre a dúvida, né, mas diante aí de um cenário onde a gente não tem nenhuma medicação específica, a gente tem o incentivo aí dos países para que se consiga se fazer uma vacina, né, para o Covid-19, mas a gente sabe que a fazer uma vacina, né, eficaz, fazer a testagem de uma vacina que possa ser ofertada aí para a população, demora em torno aí de 18 meses a 24 meses, né, então não é para agora. Tudo isso é muito novo ainda, né, então em termos de publicação, que a gente tem aí um estudo randomizado, né, que são aqueles estudos que a gente tem um rigor maior em termos do aspecto científico, é um estudo com uma população que ainda é muito pequena, então tudo a gente com 40 pessoas, né? Então o que a gente tem aí publicado ainda é muito recente, as pesquisas estão avançando, a produção de vacina, por mais que todos nós estejamos aí na torcida para que isso aconteça e aconteça num período, né, período de tempo curto, isso não vai acontecer, né? Então, por mais que a gente, imagine que você precisa testar isso em seres humanos, então, tanto de tempo que isso demora até que essa vacina ela possa ser liberada para consumo, testada em humanos, liberada com segurança, né? Então, Neiva, desculpa. Não, pode concluir. Conclui, pode perguntar, Gil. Não, pode concluir seu pensamento. Não, e assim, a gente não sabe ainda, né? Então, tem algumas imunoglobulinas que estão sendo testadas aí, e a gente não sabe, né, se realmente as respostas, elas têm surtido na clínica efeito positivo, ou se essas reações, elas são por conta de formas de medicamento que têm sido utilizadas, ou é a própria resposta imunológica daquele paciente. Então, a gente está caminhando aí numa estrada ainda que está muito escura ainda, com poucos dados concretos, tanto em relação aos estudos, quanto em relação aos resultados, né? É verdade. E assim, né, eu estava até conversando esses dias que nós estamos vivendo um período assim em que o mundo precisa intensamente da ciência, né? Vocês têm percebido isso? Né? Nunca precisamos tantos de cientistas, né? E nós estamos vivenciando e presenciando aí na mídia mundial tantos cientistas, muitos cientistas no mundo inteiro debruçados ali sobre o mesmo propósito, sobre o mesmo objetivo, não é verdade? Então, cientistas que estão testando a ação antiviral de drogas que já são disponíveis no mercado para a cura aí desse novo Covid-19, né? Então, o foco, como nós ouvimos aí constantemente, é testar, testar e testar, buscando encontrar mesmo uma possível solução para essa pandemia, né? Essa fase aí tão difícil para todos nós, para o mundo inteiro, né? E daí, eu só vou falar rapidinho aqui uma pergunta que me fizeram um dia desses. Disse, poxa vida, né? Estão testando tantos medicamentos, e medicamentos que já existem, e por que não desenvolver um novo medicamento ali do zero, o passo a passo? Aí vem aquilo que Neiva colocou e que Carol também colocou, né?
Um medicamento novo, ele pode demorar até 15 anos. Se a gente Exatamente. pega a literatura para verificar, não é? Então, para chegar no mercado, é um tempo muito longo. Então, essa estratégia que a própria Organização Mundial de Saúde traz, utilizando fármacos, né, já aprovados para o tratamento, em outras doenças, né, vem facilitar mesmo o testar diretamente nos doentes, uma vez que são drogas, que são fármacos já aprovados pelos órgãos aí que regulam, né, os órgãos reguladores, como aqui no nosso país, a própria Anvisa, a Agência Nacional aí de Vigilância Sanitária, né? Então, já possuem essas... a Anvisa, por exemplo, já possui todas as informações de segurança dessas drogas e aí essas drogas têm a possibilidade do teste diretamente nas pessoas, o que facilita. Afinal de contas, nós não temos tanto tempo, né? E lembrar que os preceitos científicos seguem aí normas que, além de alto custo, mas uma coisa... tempo grande, né? Uma coisa, Gil, é a questão de disponibilidade de sujeitos de pesquisa, né? Porque sim, também, né, nada, né? A gente tem um número gigante de pacientes, né? Que tem alterações pneumológicas super rápidas, né? E que estão dispostos, né, a serem, né, os sujeitos de pesquisa, porque é uma patologia ainda que está desconhecida. A fisiopatologia dela está sendo estudada, mas ela tem uma característica muito comum, né, que é essa síndrome do desconforto respiratório, né, agudo, grave, né, e de evolução rápida, né. Então, em média, aí, a gente tem uma média de intubação. Eu estava lendo um artigo do pessoal de Seattle, que eles fizeram, né, com pacientes na UTI em ventilação mecânica, mais ou menos 8 dias, no mínimo, de intubação, né? Então, pacientes para testar as medicações, e assim, são vários, né, como a Neuza falou, várias medicações, né, em teste. Tem até um estudo com plasma de pacientes positivos, né, para Covid, para fazer como se fosse um soro, alguma coisa assim, né? Mas nenhum estudo ainda conclusivo, ainda pelo número de pacientes de cada um, ainda não deu para fechar, né, uma conclusão sobre nenhum medicamento. É ainda tudo muito novo, né? Não tem nada concretizado, né? Infelizmente, né? Eu queria destacar uma fala da Gilmara, né? A Gilmara falou que nesse momento que estamos vivendo, está tendo a valorização dos pesquisadores. Eu acho, Gilmara, que não só a valorização dos pesquisadores, mas também a valorização dos profissionais de saúde, né? Todos que trabalham com saúde. Exatamente. E aí, isso me fez refletir, o Trump lá nos Estados Unidos forçou a GM a produzir respiradores. Então, eles vão produzir respiradores em grande escala. E eu fiquei refletindo, adianta só a gente ter um respirador? E não ter o profissional, né? E não ter um profissional habilitado e treinado, né? Então, assim, a força, ou a mão de obra e a força do profissional de enfermagem, eu vejo que agora também está sendo valorizada e reconhecida, né? Então, infelizmente, a gente precisou de uma... Isso, Júlia. Eu acho que de um aspecto negativo aí da nossa sociedade para a gente ter esse reconhecimento. Desse acontecimento, né, em termos de, assim, tempos de pandemia, de crise que a gente está vivendo, essa parte do distanciamento, aí a gente tem o destaque dos profissionais da saúde, sem dúvida. Meus aplausos para todos, né? E assim, trazendo os profissionais de saúde, como vocês bem colocaram, e voltando aí, né, para a parte das medicações e desses testes que estão fazendo, é algo que também está incluso, né? Porque para fazer os testes nos pacientes, precisa da mão de obra também, né? E é algo, inclusive, que alguns estudos e alguns cientistas estão abordando isso em suas falas, né? A importância
e também o grande número de pessoas infectadas e a sobrecarga tamanha que toda a equipe de saúde está enfrentando durante essa pandemia, que é também um fator a ser considerado, né? Sim, Isso leva afastados, inclusive, por conta do Covid, né? Então, a gente vê os profissionais de saúde sobrecarregadíssimos já pelo número de pacientes que os hospitais têm, e ainda essa sobrecarga se intensifica pelos números de afastamento que eles estão tendo por contaminação dos próprios profissionais. Né? Então, e aí, isso gente, reforça a utilização dos EPIs, né? Dos equipamentos, a necessidade da utilização dos EPIs. E aí a gente chega em um outro problema que a gente tem percebido aí. Então, como uma parcela, né? Então, o enfermeiro, os técnicos de enfermagem estão ali na linha de frente, esses profissionais são os primeiros, né, que na vigência da sintomatologia, eles são afastados, né? Então, aí, as instituições, tanto públicas quanto privadas, né, têm aberto aí diversos processos de seleção, e aí isso traz uma outra preocupação para nós, né? E como é que é a capacitação desses profissionais, né? Então, eles estão entrando aí, esse pessoal, né, que tá chegando aí no mercado de trabalho, eles estão preparados para atender tanto os pacientes com sintomatologia leve e os pacientes graves mesmo, né? Aqueles que requerem cuidados intensivos. Então, essa equipe, ela está preparada porque ela coloca em risco não só a vida dela, como também a dos pacientes, né? Então, a gente vai sair fortalecido depois com do certeza. corona. E assim, grandes aprendizados. E assim, né, Neiva? Então, que a gente possa unir forças, né, e pedir mesmo que esses cientistas consigam descobrir o quanto antes, né, um medicamento que seja eficaz, né? Claro, que quando nós falamos assim, ao quanto antes, mas que tenha esse rigor também dos testes, né? Porque também não é seguro a conclusão com resultados pouco confiáveis, né? Eu acredito, inclusive, que nós vamos ter uma certa flexibilização aí no rigor desses testes, mas uma flexibilização também com critérios, né? E aí, voltando ao nosso tema inicial, dos medicamentos, a gente tem a Organização Mundial de Saúde aí fortemente, né, investindo e concentrada em algumas terapias. Lógico, nós temos várias, aí são muitas, mas temos 4 iniciais e principais aí, principais eu nem diria, mas são as 4 em que a Organização Mundial de Saúde está ali autorizou, né? E autorizou os estudos, né? Com essas os estudos. classes. E isso, Carol, e que eles consideram como mais promissoras, né? Vocês lembram do Remdesivir, que é um antiviral experimental que está sendo usado agora? Sim, né? sim. Então, que eles estão usando aí, buscando conter mesmo a replicação do vírus. Só que, como todos, é uma droga experimental. E aí eu me recordo, no ano passado, com o Ebola, no surto do Ebola na República Democrática lá do Congo, que foi usado. Vocês lembram, né? Acho que todos nós lembramos disso. Porém, naquela época não teve efeito positivo. Mas 2 pessoas, isso foi noticiado aí grandemente, um quadro grave, né, de Covid-19, receberam esse medicamento, esse antiviral nos Estados Unidos. Inclusive, foi aquele rapaz, o primeiro, na verdade, o primeiro caso diagnosticado nos Estados Unidos com a Covid-19. E que no dia seguinte já estava com uma melhora significativa dos sintomas. Porém, se nós formos olhar 2 pessoas nesse teste em termos de recurso humano, aí foi testado muito pequeno, pouco, né? É pequeno, a gente tem mais de 1 milhão de infectados, né? Então é uma coisa assim assustadora. E assim, a gente tem o ônus, né, logicamente, dessa questão dos antivirais, porque eles acabam diminuindo ainda mais a imunidade, né, a resposta imunológica do indivíduo, e a doença, como você falou, né, Gil, ela tem um desenvolvimento, uma evolução muito acelerada, né, então o risco desses indivíduos morrerem por outras infecções é grande, né, então por isso que, mas vem estudando aí, a gente espera aí que eles encontrem aí resultados promissores, né.
nosso maior problema, eu acho, é a questão dos efeitos colaterais de muitas dessas medicações que a gente não consegue prospectar de cara, assim. Na verdade, até algumas medicações que já são usadas habitualmente, né? Cloroquina, a gente já sabe quais são os efeitos colaterais que ela pode ter, entendeu? Porque ela já está sendo utilizada. Agora, quais são esses efeitos colaterais a curto, médio e longo prazo num paciente que tem Covid, certo? Já tem relato, inclusive, de óbito, né? De pessoas que tentaram tomar essa medicação profilaticamente, né? O pessoal vai na farmácia, compra medicação pensando, é igual você achar que você vai ter uma infecção e ir na farmácia comprar um antibiótico e começar a tomar antibiótico. Foi mais ou menos o que aconteceu com o caso do Tamiflu, né, na H1N1, né, que acabou sumindo do mercado porque todo mundo ia comprar Tamiflu para tomar profilático, né? Então, o paciente que realmente precisa da medicação deixa de tomar, né? sim. Essa é a questão, então, o paciente que tem lúpus, que precisa ter uma doença autoimune, deixa de ter essa medicação para ele, para a pessoa estocar medicamento que não vai servir. E se a gente começar a discutir, vai dar mais um outro papo de enfermeira, que é justamente a questão do outro, né? Então, eu estou preocupada com a minha fazendinha, com o meu gado e com o meu cercado. O que tem para lá não é da minha conta. Não quero saber, exatamente. A gente vive em sociedade, beleza, você está na sua fazendinha com o seu gado, meu filho, mas pode vir um infectado ali, né? Lembra? Claro. E que não conseguiu comprar ou ter acesso a, né? E isso aconteceu, como a Ale falou, né? Lembra quando foi noticiado, muita gente foi estocar esse medicamento, faltou nas farmácias, né? Principalmente após o discurso do presidente americano, né? De Donald Trump. E aí foi todo mundo, daí eu acho tão importante esse momento nosso, né? Até mesmo para a gente utilizar esse nosso papo como um momento de conscientização, né? Da importância de nós lembrarmos aí para todos, né? Que ainda não temos a confirmação da efetividade, não só desse fármaco, mas de todos os outros que estão sendo testados, né? Então, nenhuma dessas drogas ainda. Então, sabemos que a hidroxicloroquina, né? Que é um nome grande, aí, extenso, como a Luciane falou, é uma droga que já se usa e que traz aí o registro de efeitos colaterais significativos, quer a insuficiência renal, quer a insuficiência hepática, alterações cardíacas intensas, alterações oculares, né, comprometimento da visão e muitos outros. Acho que teve cortou o áudio da Acho que cortou o áudio aí, isso. Nós aproveitamos esse momento aqui das pessoas que nos assistem para pedir essa conscientização. Não comprem, não tem nada ainda confirmado. Vamos ficar na torcida de que esses medicamentos aí, eles realmente demonstrem, né, sejam efetivos, mas por enquanto ainda não temos nenhuma comprovação científica, né? Sem dúvida. Puxando o gancho disso que vocês falaram, eu acho que é importante porque essa histeria coletiva, né, que se teve em relação à cloroquina, eu acho que se estende também em relação àquele uso das máscaras, né? E aí, com isso, você teve o prejuízo, por quê? Porque os estoques de máscaras, né, acabaram e você deixou sem esse tipo de equipamento de proteção individual quem realmente está na linha de frente, no atendimento aí dos pacientes, né, no atendimento direto desses pacientes que já são confirmados aí com a doença ou que você tem forte suspeita aí da doença. Então, quando se iniciou essa questão, né, de que ele passava, né, por gotículas né, muito pequenas e que seria o ideal o uso de máscaras com filtro, tudo mais, a gente teve toda, né, uma mobilização da população indo em busca desses equipamentos e, consequentemente, com isso, faltaram-se aí os equipamentos. Tanto que toda hora a gente vê na TV para as pessoas fazerem doação, não é? Para que sobrem não, né? Para que realmente seja direcionado para as pessoas que estão na linha de frente. Com relação a isso, como teve toda essa histeria, né, coletiva, um jeito talvez de barrar um pouco isso, né, foi essa campanha que teve, né, que surgiu aí em diversos países, o Masks for All,
e que hoje, né, a gente teve a divulgação esses dias pelo ministro da Saúde, apoiando, né, essa ideia das pessoas fazerem aí as suas máscaras caseiras. E aí, nesse contexto, eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. O que vocês acham? Vocês acham que é uma boa essa medida, que essa medida do jeito que foi tomada, que é para que as pessoas quando saiam na rua, elas cubram, né? Cubram totalmente a região do nariz, região da boca, não deixem aqui, né? A parte lateral à mostra. Vocês acham que... Eu acho que é assim, né? O equipamento de proteção individual que era restrito, né, dentro dos ambientes hospitalares, né, em alguns outros serviços, né, principalmente a máscara, o gorro, né? Hoje, assim, daqui a pouco as pessoas vão sair de avental na rua, né, de propé, de touquinha. Agora a gente tem que perceber o seguinte também. Então, por exemplo, o Japão, né? Antes mesmo de tudo isso aqui acontecer, gente, a questão da etiqueta da tosse, né? Então, a Alessandra falou de países asiáticos, o japonês, assim, ele tá gripado, ele sai com a proteção, ele sai com a sua máscara, e não é no sentido de ele não pegar alguma doença, não, no sentido de pensar no outro, né? Então, aquela máscara é para ele diminuir a máscara ali, ele serve como uma barreira para ele, de uma certa forma, diminuir a transmissão daquele agente que ele está infectado ali naquele momento, né? Então, já existia isso em outros países e agora tá a modinha das máscaras, né, gente? Tá até bonito na rua, a gente vê, né? Um monte de cor. Eu acho assim, independente do tipo de máscara, eu acho que as pessoas têm que saber usar a máscara, né? Então, a gente vê várias pessoas na rua com a N95, tem um jeito certo de você colocar a máscara e o jeito certo de você retirar a máscara e armazenar aquela máscara. Outro dia eu passei na rua e vi a máscara pendurada no retrovisor do carro. Tipo, né? Essa pessoa está se protegendo de que jeito, né? É uma pseudo-proteção, na cabeça é um placebo, né? Na cabeça dele eu acho que tá ok. Então, tem que ter esse cuidado também na colocação da máscara, na utilização da máscara e na retirada e o armazenamento da máscara. Isso. Porque senão não tem sentido nenhum. Você acaba se contaminando nesse processo de pegar a máscara também, né? Sim, sim. A máscara de tecido, eles recomendam que essa questão que a Neiva falou da proteção, né? Esse movimento do Masks for All é por conta da experiência da Coreia, né? Que a Coreia, apesar de estar muito próxima da China, ela não teve um número de casos, né, tão significativo como teve na vizinha, né, na China, e aconteceu justamente, eles acreditam, por conta do uso maciço de máscara e, obviamente, a testagem que eles fizeram também em massa da população, né? Foram esses dois aspectos, né? Mas a máscara de tecido, se você for ver eficácia contra o vírus, ela não tem, né? Por causa da trama e tudo mais. Essa questão de você proteger o outro, né? Das suas gotículas. Isso eu acho interessante. Eu acho que a partir do momento que você se protege, você não deixa, né, as partículas em suspensão, porque você vai barrar a gotícula, eu acho que é válido. Mas, como a Júlia falou, tem que tomar um pouco de cuidado também nessa questão do... Eu queria destacar um vídeo que viralizou aí no Facebook, né, nas mídias sociais, que era uma pessoa colocando e retirando a máscara com a ajuda de um Tupperware, né? Sim. Sim. Ela colocava um Tupperware e retirava a máscara N95. Então, eu queria destacar o seguinte, que a gente até pode utilizar o Tupperware, mas na hora o que a Anvisa fala? A Anvisa fala que a gente tem que armazenar a máscara num recipiente de plástico que seja perfurado para garantir que essa máscara tenha ventilação, né? Então, uma correção aí do vídeo. O vídeo está inadequado, porque a Tupperware ela ainda bota tampa. Ela fecha.
Então, E nem levanta, não tem aquele respiro, né? Se tivesse aquele Não, respiro, aumenta a né? umidade. Então, tem. se alguém for usar o Tupperware para tirar e colocar, fure o seu Tupperware, fure sua tampa para deixar arejado a sua máscara. Tanta coisa importante, inclusive a partir da fala de Júlia, né, do uso e dessas máscaras caseiras, que nós temos aí em vários sites, moldes e tudo mais, que deve cobrir totalmente, né, nariz, boca, como o Carol também já falou, e a remoção, essa não é caseira, não sei se dá tempo aqui, mas mostrar que mesmo a caseira, nós temos as hastes laterais, é por ela que nós temos que adaptar. O que é que nós vemos? Muitas pessoas pegando por aqui, ó, para colocar. Então, você tem os contaminantes, principalmente nessa parte externa aqui, que não é adequado, assim, tanto na colocação como na retirada. Assunto. Coloca aí, Gil. E, na verdade, nós utilizamos as hastes, né, laterais e direcionamos aqui atrás da orelha, né? E por fim, nós ajustamos a face caso ela não fique ajustada, mas eu não ajusto por essa parte aqui anterior, e sim pela parte superior ou aqui inferior, né? Então ela está ok. Se eu for retirar, eu retiro também aqui, ó, pelas hastes que fazem com que se adaptem na orelha. E uma coisa importante, que às vezes as pessoas colocam a máscara e começam a falar sem parar. As partículas ali umedecem aquela máscara. E essa semana uma pessoa perguntou para mim, puxa vida, eu uso máscara, eu começo a espirrar. O ideal é que ela tenha outra máscara para trocar, né? Porque o espirro ali constante também promove, fica úmido e é um meio de cultura e não adianta também essa máscara. Fazer outro só para falar de máscara. Que a gente pode abrir outro para falar especificamente da máscara, né? Porque até as peculiaridades, a diferença da máscara cirúrgica, da N95, a questão da N95 ter o filtro de carvão, da PFF2, da PFF1, porque daí a gente consegue diferenciar e instrumentalizar ainda. Vamos marcar, o próximo a gente vai voltar falando de máscara. A gente pode fazer a nossa próxima live, a gente pode fazer. A nossa próxima live pode ser sobre isso. Deixar as dúvidas aqui nos comentários. E as suas impressões sobre a máscara aqui nos comentários. Tá? Isso, excelente, verdade, Júlia. Pessoal, a gente fica aqui nesse papo de enfermeira, a gente está finalizando. Realmente esse assunto é bastante extenso, né? Vamos ver se a gente faz uma live ou se a gente faz um novo papo de enfermeira. Deixem os comentários de vocês aí, se vocês gostaram ou não, as dúvidas que vocês tiverem. Não esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais. E até a próxima, tá certo? Tchau!